Bom dia, sétimo ano. Olha só, aula de geografia. Hoje nós vamos iniciar a apostila do quarto e último bimestre desse ano, ok? Então nós vamos começar com a região sudeste, capítulo 13, aspectos naturais. A região sudeste, ela é uma das mais povoadas do Brasil. Além disso, ela não é só povoada, ela é industrializada também e ela também tem muitos comércios. É um polo, é como se fosse um polo econômico do Brasil. As suas paisagens, elas são bem diversificadas, porque quais os estados que fazem parte da região sudeste? São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Se vocês analisarem essa primeira foto que eles mostram aqui na página 2, é do Rio de Janeiro. Então a gente nota que onde era verde, eram planaltos, acabou virando residências. Isso pela intervenção do homem. O que pode prejudicar isso? Muito, porque virou, mexeu, nós escutamos o quê? Desmorona em determinado lugar por causa da infiltração das chuvas e tudo, cai o morro do não sei de onde, do Rio de Janeiro. Isso é muito comum. E não é só no Rio, não. Aqui em São Paulo também, nós temos em algumas regiões onde as pessoas constroem em planaltos e que acaba sendo muito perigoso na região de Santos. Isso aconteceu um acidente esse ano, onde houve enchentes e muita chuva e acabou ocasionando isso. Desmoronou o barranco, a infiltração da chuva nos morros, porque eles cavam e não reconstrói a natureza. O que segura muito esses planaltos, essas planícies? As árvores, as raízes da árvore. Quando eles retiram a natureza e colocam casas, eles impermeabilizam o solo. E aí o que acontece? O solo, aonde eles deveriam ter escoamento de água, não acontece. Aí acaba infiltrando em determinadas regiões do morro e acaba vindo abaixo as moradias. Paisagens naturais, características físicas, página 3. Aqui embaixo nós temos um mapa da unidades de relevo, né? Os planaltos, serras do Atlântico Leste e Sudeste, que é toda essa parte lilás. Nós temos essa parte laranja, que são depressão sertaneja e do São Francisco, e depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Então, nós temos as unidades de relevo daqui. Na região sudeste, predominam os planaltos, com nascentes de importantes rios, como a do São Francisco e a do Paraná, e outras cortam áreas intensamente urbanizadas e industrializadas, como Paraíba do Sul e o Tietê. A vegetação também é rica e variada. No entanto, com o tempo, as paisagens naturais, essa região sofreram inúmeras interferências por conta da população. Eles começaram a construir em áreas que não deveriam ser construídas. E aí há uma interferência, que foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. Aqui tem a leitura cartográfica que vocês vão estar fazendo. Vocês vão ler no mapa atrás e responder as perguntas aqui na frente. Na página 4. Planaltos. Os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste ocupam a maior parte da região sudeste. Seus topos arredondados lembram verdadeiros mares de morros, os quais foram formados pela erosão de montanhas antigas do período pré-cambriano. Esse período pré-cambriano é o período mais antigo da história geológica da Terra, ocorrido entre 4 bilhões e 542 milhões de anos atrás. E a Era Cenozoica, que era a era atual da história geológica da Terra, que começou há 65 milhões de anos, período em que, entre outros acontecimentos, se formaram as grandes cadeias de montanhas e as rochas sedimentares. Aqui mostra ainda o desenho, né, da Serra do Mar, depressão do Rio Paraíba do Sul e a Serra da Mantiqueira, em Itatiaia, tá?
Na página 5, continuando, esse planalto é composto de rochas cristalinas antigas que são mais propensas à formação de minerais metálicos. Por isso, nelas estão localizadas as principais reservas minerais da região sudeste, destacando-se as de ferro e manganês. Na Serra do Espinhaço, localiza-se o quadrilátero ferrífero, uma rica área mineral de Minas Gerais, responsável por impulsionar parte da economia da região desde o Brasil colonial. O ponto mais elevado da região sudeste também se localiza nesse planalto. É o Pico da Bandeira, com 2.891 metros de altitude, situado na Serra do Caparaó, na divisa entre o estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná são formados de rochas vulcânicas, que se originaram de um derrame de lava ocorrido na era Mesozoica, e de rochas sedimentares, como o arenito. Em sua constituição destaca-se basalto, cuja decomposição originou o solo da terra roxa, que facilitou o desenvolvimento da cultura cafeeira no estado de São Paulo. A era Mesozoica era que se estendeu de 251 milhões a 65 milhões de anos atrás. Nessa era, entre outros acontecimentos, houve a formação das rochas sedimentares da Idade Intermediária e dos lençóis de petróleo. Várias instâncias hidrominerais, também chamadas de instâncias termais ou termas, são resultantes dessa antiga atividade vulcânica, que ainda se manifesta na forma de aquecimento de camadas profundas de rochas e de lençóis de água subterrânea. Por isso, as águas que afloram nessas áreas têm temperatura mais elevada. A região sudeste apresenta muitas instâncias hidrominerais, que são nacionalmente conhecidas. Os planaltos e serras de Goiás, Minas, são constituídos de rochas cristalinas, como a formação da Serra da Canastra. Nessas rochas é possível detectar resíduos do relevo original e outras informações geológicas sobre a região. Uma das mais surpreendentes é a que levou à descoberta de que o estado de Minas Gerais já foi coberto pelo mar. Imagine que Minas Gerais não existia, era só água. Olha que interessante, hein? Depressões. A depressão sertaneja e do São Francisco situa no estado de Minas Gerais e estende-se pelos estados da região Nordeste. Ao longo do curso do Rio São Francisco, a depressão da borda leste da Bacia do Paraná resultou da erosão dos planaltos sedimentares durante a era Cenozoica, quando o clima terrestre alternava períodos de seca e de umidade excessiva. As altitudes dessa depressão, nas proximidades da Bacia do Paraná, variam de 600 a 700 metros e são mais elevadas perto das escarpas da frente de cuesta. Isso acontece porque nessa área há rochas balsáticas, que são mais resistentes à erosão. As planícies. As planícies litorâneas são formadas bastante estreitas e planas no Brasil. Na região sudeste, elas chegam a desaparecer em certos pontos, dando lugar às escarpas da Serra do Mar. A formação das planícies ocorreu pelo acúmulo de sedimentos depositados há dezenas de milhões de anos, os quais foram transportados pelas águas do mar ou dos rios que desembocam no oceano, gerando as praias e as restingas. Nessa região também existem planícies de rios, que são menores que as planícies litorâneas, como as dos rios Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, Doce, no Espírito Santo, e Ribeira, no Iguape, em São Paulo. Em algumas áreas litorâneas da região sudeste, o prolongamento do relevo acidentado até o oceano faz surgir falésias, muito comuns no sul do estado do Rio de Janeiro e no norte do estado de São Paulo. Aqui tem o olhar geográfico, altitude em metros
está mostrando da região sudeste. As altitudes das formas do relevo podem ser representadas em um mapa hipissométrico, que mostra a elevação de um terreno. Nesse mapa, as cores utilizadas apresentam certa equivalência com a elevação do terreno. Assim, cores frias, como o verde, geralmente representam baixa altitude, e cores quentes, como laranja, e os tons de marrom representam altitude elevada. Os estudos hipissométricos possibilitam conhecer o relevo de uma região de forma mais aprofundada e auxiliam na identificação de processos erosivos de áreas de inundação. Entre outros, observe no mapa ao lado a hipissometria da região sudeste. Então, as áreas mais escuras são mais altas e as áreas mais claras são mais baixas. Aqui vocês vão fazer exercício baseado nesse mapa. A hidrografia, em razão do relevo, a região sudeste é considerada um grande centro dispersor de águas fluviais, as quais se dirigem para outras regiões do país. Observe no mapa a seguir as 5 regiões hidrográficas situadas na região. Em seguida, conheça os principais aspectos de cada uma delas. Então, a gente tem do Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, do Paraná e do São Francisco. Aqui na página 8, região hidrográfica do Paraná. Existem importantes rios da região hidrográfica do Paraná que apresenta clima predominantemente tropical. Esses rios, como Paraná, Paranapanema, Tietê e Grande, atravessam áreas de grande expressão econômica. O aproveitamento das águas dos rios da região sudeste está ligado principalmente à geração de energia elétrica e à navegação fluvial. Entre as principais usinas hidroelétricas nelas instaladas, destaca-se Jupiá, no Rio Paraná de Furnas, no Rio Grande Barra Bonita, Promissão e Ibitinga, no Rio Tietê, e Três Marias, no Rio São Francisco, são importantes hidrelétricas. Alguns rios dessa região são parcialmente navegáveis, como Tietê, Grande e Paraná. Em muitas áreas desses rios foram construídas eclusas por meio das quais são superados os trechos mais encachoeirados. Além da geração de energia elétrica e de navegação, as águas do rio região sudeste servem para o abastecimento de centenas de cidades e para a irrigação da agricultura. A conservação desses rios é importante, contudo, há vários anos o lançamento de esgoto doméstico e resíduos industriais, ocorrido em grande parte dos rios citados, tem comprometido o uso de águas para o abastecimento humano. Quer dizer, o próprio ser humano tira a possibilidade dele ter uma água mais pura. Por falta do quê? Por falta de saneamento básico, que deveria o governo fazer através do dinheiro que ele recebe. Região hidrográfica do São Francisco. O São Francisco é o principal rio dessa região hidrográfica, sendo fundamental para o país em virtude do volume de água transportado nas regiões semiáridas. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e atravessa o estado no sentido sul-norte, chegando à região nordeste. Para regularizar o nível da água do Rio São Francisco e permitir a produção de energia elétrica, foi construída a represa de Três Marias. Algumas áreas do entorno desse rio são utilizadas para o aproveitamento da agricultura, com produção de grãos, frutas, entre outros. A região hidrográfica Atlântico-Sudeste, nessa região, os rios Doce, Paraíba do Sul e Ribeira do Iguape, o Rio Doce nasce nas terras de Altas de Minas Gerais e segue para o Oceano Atlântico, atravessando o estado do Espírito Santo. Em Minas Gerais, ele percorre áreas de intensa exploração mineral, onde estão localizadas várias indústrias siderúrgicas. Em 2015, um acidente na barragem de Fundão, em Mariana, liberou milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro que desaguaram no Rio Doce. Além de deixar 19 mortos e destruir casas, o acidente contaminou a água desse rio afluente de zinco, entre outras coisas.
Nós vamos parar aqui na página 8, na próxima aula, página 9, até daqui a pouco.